e disse, como seria fazer uma live sem tema? E aí a gente escolheu hoje para fazer a live sem tema. E aí, então, se vocês quiserem trazer alguma coisa, a Ana agora vai falar um pouquinho e a gente vai vendo qual é a energia do grupo, qual é a energia que vai nos levar para a gente ir conversando hoje durante a nossa live. E Quem é sabe super faz ao vivo, eu divertido. disse ontem. É super divertido fazer uma live sem tema, porque a gente consegue ir percebendo a energia do momento, a energia daquilo que vocês vão trazendo. Então a gente consegue ir levando, né, para uma percepção de consciência daquilo que está no coletivo nesse momento. Eu acho super divertido, tem sido muito legal fazer essas lives, né? A gente ainda não está com a nossa semana que vem programada, porque hoje a gente começa o nosso combo. Então, quem ainda não se inscreveu no combo, se inscreva. Quem se inscreveu no combo até ontem de noite ganhou um super presentinho, né? Que é as nossas liberações das crianças energéticas, das crianças limitantes, as liberações energéticas das crianças limitantes, que a gente vai fazer a partir do dia 21. Vão ser 4 semanas, onde a gente vai trabalhar todas as crianças limitantes sobre dinheiro, relacionamento, saúde e a potência de ser você. Olha, o Leandro falou. A temática será a depressão de viver isolados dentro de casa, vivendo uma vida absolutamente compartimentalizada. Eu quero só trazer uma coisinha antes da Como gente falar pode um pouco melhorar, sobre hein, isso. Como Leandro? pode melhorar? Uma coisa que é Gente, muito legal, que vai bem distante do que a maioria das pessoas faz, ou até do que eu e a Ana fazíamos até pouco tempo, que era a gente ter tudo programado, tudo estruturado. Né? Até há pouco tempo a gente ainda fazia isso, toda vez que a gente ia fazer alguma reunião online, ou quando, né, ia fazer uma live, enfim, qualquer coisa que nós íamos fazer juntas, a gente marcava um horário para falar sobre as coisas que a gente ia trazer naquele momento. O que a gente vai falar na live de hoje à noite? Como que vai ser? E aí a gente foi se dando conta que a gente passava um tempo programando umas coisas e chegava na hora e a energia era totalmente outra. Embora a gente falasse do assunto, tudo que a gente tinha programado e estruturado para fazer, na maioria das vezes era totalmente diferente do que a gente tinha pensado. Então a gente começou a perceber que a gente gosta muito e que cria muito, a gente não programa nada e perceber o que vai criar naquele momento. Embora, né, em todas as outras vezes a gente tenha tido assuntos nas lives, a gente, né, caminhou entre diversos assuntos numa mesma live. E aí fizemos essa proposta de fazer uma live totalmente sem tema definido. E muitas vezes a gente se prende, eu acho, né, nessa questão de planejar as coisas, de estruturar as coisas. E aí não se permite sair um pouco da caixa. Quando a gente fala, né, como seria a gente não se definir, a gente não entrar dentro dessas caixas, né? Quando a gente fala sobre nós, a gente fala sobre tudo, né? Se permitir trabalhar com o improviso, se permitir trabalhar com o que qual é o que o momento requer, né? Então, como seria a gente realmente começar a fazer esses pequenos movimentos de trabalhar com a vulnerabilidade, de trabalhar com o não programado, né? Isso a gente vai aprendendo a lidar com tudo, né? Foi um movimento que a gente fez que tinha a ver com as lives e com os nossos encontros, mas na realidade tem a ver com tudo. Quando a gente programa uma viagem e as coisas saem fora do programado, como seria a gente receber aquilo com tranquilidade e leveza? Né? Realmente começar a receber a vulnerabilidade como uma coisa, como um presente que ela pode ser, né? Que a gente se reinventa a todo momento. como presente que ela é, né? Isso foi algo que para mim sempre foi um super desafio, né? Quem já ouviu as lives aqui, quem conhece, sabe que eu tinha muitos interessantes pontos de vista sobre a minha capacidade de fazer as coisas. Então, o que que eu fazia? Eu tinha tudo super programado para nada me pegar de surpresa. Só que o que que acontecia? Isso não existe, né? Não tem como algo não te pegar de surpresa nunca na vida. Só que quando tu tem todas as definições, quando tu acha que tu tem tudo programado, e aí vem alguma situação que tu não pensou, que tu não programou, tu trava. E era o que acontecia comigo. E era daí que eu tirava, né, que eu ficava validando e usando os pontos de vista dessa realidade para achar que eu não tinha capacidade de fazer as coisas. Porque eu percebia assim, eu ia fazer, por exemplo, se eu pensar, se me convidassem para dar uma palestra, eu ia lá, eu ia fazer toda uma estrutura, eu ia pensar em todos os tópicos, tópico abaixo de tópico. E aí, de repente, surgia algum assunto, alguém fazia alguma pergunta
E eu me perdia total da minha linha de raciocínio, né, do que eu tava falando. E aí depois, como eu tinha definido que eu tinha que falar sobre tal coisa, depois daquilo que eu tinha falado anteriormente, eu me perdia toda. Aí não fazia sentido mais entrar naquele assunto. Aí parece assim que desconectava a energia. Tava numa energia legal, falando sobre alguma coisa que alguém tinha perguntado, e eu tinha que voltar para aquele assunto anterior, porque eu já tinha programado que eu ia falar daquele assunto, depois daquele assunto, né? E aí eu comecei a perceber o quanto isso limita a gente. E é isso que limita a gente também nas nossas lives, né? Quando a gente fazia da outra forma, porque muitas vezes eu e a Lu, a gente sempre deixou tudo muito aberto. Assim, a gente sempre pediu para as pessoas comentarem, para as pessoas trazerem a energia delas, para elas contribuírem, para elas fazerem perguntas, não importa a hora. A gente sempre pediu isso. Então, às vezes, alguém fazia uma pergunta que entrava num assunto super expansivo. Mas a gente tinha definido que o próximo assunto seria tal. Então, a gente dava um jeito de encaixar aquele próximo assunto, mas não era leve. Não era aquilo que, é super expansivo. Nossa, seguiu aqui, aí começou, fez uma live sobre dinheiro, tá falando sobre relacionamento, e aí tá falando sobre escolha, e sobre mentira, e sobre julgamento. Não, não funcionava desse jeito. Era meio definido demais, né, dentro da caixinha. E hoje, algo que a gente aprendeu muito, eu e a Lu, com Access principalmente, foi sem definição, sem forma e sem estrutura. Porque quando a gente se permite a viver sem definição, sem forma e sem estrutura, a gente começa a criar as coisas a partir das possibilidades que estão disponíveis naquele momento. Não significa que é só aquilo ali que vai estar disponível naquele momento, não. Significa que a gente pode sobrecriar a cada momento a energia de tudo que a gente está escolhendo. Então agora a gente está aqui fazendo uma live sem forma, sem definição, sem estrutura. E a ideia é ir trazendo consciência para tudo isso que vocês vão trazendo de uma forma leve, de uma forma divertida, onde a gente possa se conectar com essa energia e trazer mais consciência acerca de qualquer tema. E eu acho que esse momento em que a gente está passando a quarentena, ela também está requerendo que a gente faça isso, porque ela não estava prevista. Nós estávamos, né, funcionando daquele jeito que a gente estava, sempre, né, a gente não estava prevendo que fosse acontecer alguma coisa diferente. A gente estava vivendo a nossa vida, estava tudo dentro do padrão, do normal, e de repente, de uma semana para outra, a gente teve que ficar isolado em casa, né? As pessoas que trabalhavam fora, autônomas ou não, precisaram parar de trabalhar, o comércio fechou, as pessoas estão trabalhando em casa, então é aquilo que ninguém previu e que está acontecendo. E aí, se tu ficar te prendendo no que estava definido, ou que isso não estava, né, planejado, tu não vai criar, tu só vai ficar parado ali te bloqueando e te limitando. Então eu acho que esse momento também está exigindo que a gente se reinvente, que a gente deixe de lado, né, tudo que a gente tinha planejado. Quantas pessoas tinham programado viagens, festas, né, eventos, e tudo teve que ser cancelado. E aí a gente tem, no mínimo duas escolhas, que é parar e reclamar e ficar, né, naquele espaço da não criação, ou olhar para essa realidade nova que está se apresentando e se permitir ver quais são as infinitas possibilidades que estão sendo criadas. Mas a gente não pode, em momento algum, ficar preso ao que estava planejado, porque isso já não existe mais. Então, esse momento tem super a ver com essa questão, né, do não ter forma e estrutura para as coisas, começar a lidar com o que não é planejado, se colocar em um momento de vulnerabilidade, de insegurança, porque tudo que a gente tinha planejado não está sendo, né, como a gente tinha planejado. Então, como seria a gente perceber que também nesses momentos em que as coisas saem do planejado, saem do que a gente tinha definido, a gente também tem infinitas possibilidades à nossa disposição. Basta a gente querer olhar, a gente estar disposto a olhar e na permissão de perceber todas as possibilidades que estão aí. E uma coisa que eu tô dando um grupo de mentoria para algumas empresas, né? Para que as pessoas se mantenham alinhadas e conscientes nesse momento. Então, a gente está fazendo isso com vários funcionários, né? Com vários colaboradores das empresas. E tem sido muito expansivo, porque a troca é muito grande. E esses dias eu levantei uma questão com as meninas de uma empresa aqui de Rio Grande, que é o quanto essa história de ai, que horrível que é ficar em casa, é só porque a gente está vendo tudo isso como uma imposição e não como uma escolha. Porque todo mundo tem a escolha de sair pra rua, né? Tu tem a escolha de sair pra rua. Se tu quiser ficar doente, o problema é teu.
Se tu quiser contaminar outras pessoas e elas estiverem na rua também, elas também estão escolhendo isso. Mas a gente tem a escolha de ficar em casa. Então, se tu escolhe ficar em casa, como seria fazer desse momento não algo que está sendo proibido e imposto para ti, mas uma escolha que tu está fazendo e tirar o máximo proveito de estar ali, de estar com a tua família, de poder estar na tua casa, né? De estar fazendo o que tu escolhe fazer. E dentro do teu tempo, do teu planejamento, mas olhar para tudo isso a partir de um ponto de vista assim de, nossa, eu tenho a escolha de ficar em casa, né? Porque eu posso ir fazer outra coisa, mas eu tenho a escolha de ficar em casa. Então, aproveitar isso e sair, né, dessa coisa do, ai, do que é o imposto para mim, do que ai, agora me trancafiaram dentro de casa. Não, não te trancafiaram. Você tem a escolha de sair, mas tu tá escolhendo ficar em casa. Hoje eu vi no Chapolin Sincero, várias pessoas devem ter visto, né? Ai, tô louco que termine a quarentena para eu poder ficar em casa, mas não por obrigação. Então, o quanto a gente, né, se prende a essas coisas, a gente escolhe reclamar porque não pode sair de casa, mas a gente já não saía de casa, né? Claro que a gente tinha a possibilidade de sair, mas é exatamente isso que acontece. A gente se prende àquela coisa que a reclamação. Sim, sim. Ai, eu não posso sair de casa. Ai, que horror que estão fazendo. Ai, é um exagero ou não é, né? Cada um com a sua opinião. Mas como seria a gente perceber que a gente escolhe exatamente isso, né? E essa do Chapolin foi demais, porque eu vejo tantas pessoas reclamando que não podem sair de casa, mas são escolhas. Se tu quiser sair, tudo bem. Tá tudo bem, mas como seria perceber que também é uma escolha ficar em casa, que ninguém tá te obrigando a nada? Porque as pessoas escolhem ficar reclamando, sabe? E é aquilo que a gente falou ontem, acho que repetiu em várias vezes nas lives dessa semana, né? O quanto as pessoas escolhem ficar naquele lugar ruim, naquele lugar péssimo que elas estão, mas elas escolhem ficar ali reclamando em vez de sair daquele espaço, né? Então, é exatamente isso. As pessoas estão escolhendo não criar, as pessoas estão escolhendo ficar nessa vibração. E tá tudo bem. Mas percebam, é uma escolha. E o Leandro trouxe aqui, né, que o tempo se tornou uma incógnita constante. Mas o tempo é uma incógnita constante. Eu não sei de onde foi que nós tiramos a ideia de que a gente tem controle sobre alguma coisa. Porque isso é uma coisa que a gente definiu em algum momento da nossa vida e a gente vai criando a nossa vida achando que tem controle sobre as coisas. Aí quando a gente vai ver que não tem controle sobre nada, a gente pira, ao invés de reconhecer que a gente nunca teve. As coisas só estavam caminhando de acordo com aquilo que a gente estava conseguindo escolher naquele momento. E isso tem muito a ver com o que eu trouxe, né? Que eu falei sobre as palestras e que a Lu levantou aqui a respeito das lives, né? Da gente fazer as lives sem definições. Tem total a ver com isso. Porque o que a definição é? Ela nada mais é do que o controle de como tu acha que as coisas vão acontecer. Mas aí as coisas não acontecem dessa forma. Só que vocês conseguem reconhecer que agora a gente está aqui em casa, né? E a gente acha, ai, tá tudo indefinido. Mas aí tu volta pro teu trabalho, por exemplo, e aí um dia, de repente, tu tá indo trabalhar, acontece um acidente na esquina, voa um pneu em ti e tu morre. Que controle que tu tem sobre isso? Né? Ou com alguma pessoa, ou com algum conhecido teu. Quantas vezes a gente escuta essas notícias, a gente vê essas coisas, e aí a gente vai lá e fala, ai, é verdade, a gente não tem controle sobre nada. Né? Exato, a gente não tem controle sobre nada. Só que em algum lugar da nossa cabeça a gente acha que tem. E aí, quando acontecem essas coisas assim, a nível mundial, onde está todo mundo não sabendo como agir, não sabendo como as coisas vão ser, tá todo mundo olhando para a imprevisibilidade de tudo, as pessoas dizem, ai, mas a gente não tem controle. Sim, tu nunca teve. Tu tava só te enganando, comprando uma mentira de que tu tinha controle sobre alguma coisa que tu não tem. Então, a imprevisibilidade, ela é algo constante na nossa vida. E a gente precisa perceber isso para conseguir sobrecriar a partir disso. Porque se eu não sei como vai ser amanhã, como seria eu criar a minha realidade agora, nesse momento? Porque é muita enganação, né? Vocês conseguem reconhecer quanta mentira a gente conta quando a gente acha que sabe como as coisas vão ser? Quantas coisas a gente faz baseado em projeção, em expectativa, que é uma coisa que eu e a Lu falamos muito aqui nos últimos dias. Né? Quanto a gente define tudo a partir das projeções e expectativas que a gente tem, mas na verdade a gente nem sabe como vai ser. A gente nem sabe como vai ser o amanhã. Só que se a gente entra dentro dessa caixa de achar que a gente sabe, quando algo sai daquelas projeções e expectativas que a gente tinha criado, a gente, ao invés de sobrecriar a energia,
A gente faz o quê? A gente pira e começa a reclamar de que a gente não tá sabendo como lidar com as coisas porque tá tudo sem controle nenhum. Para mim, essa questão toda da quarentena veio para esfregar na cara da gente algumas coisas que a gente estava fingindo que a gente não sabe, que a gente estava ignorando. Que é essa questão, né, de trabalhar com a imprevisibilidade, com o não planejado, com a consciência de que nós somos um todo, que nós fazemos parte de um todo, né? O quanto a gente está sendo obrigado agora, né, de uma maneira onde tu olha e diz, nossa, tudo que eu faço impacta o mundo. Né? O quanto a gente vinha fechando os olhos para certas coisas que agora a gente está sendo obrigado a olhar. Né, que está aqui, né, na nossa cara e a gente precisa olhar e rever algumas coisas, né? A gente está tendo tempo para fazer as coisas que antes a gente não tinha. E aí muitas pessoas faziam isso, reclamavam, porque eu não tenho tempo. A gente tem agora o tempo disponível e não está sabendo usar ele mesmo assim. Né? Então, como seria a gente usar esse período de quarentena? E eu não acho, sinceramente, que as coisas vão voltar ao que eram. Né? Aquilo, como que a gente pode querer que as coisas voltem ao normal se o normal era o que estava, né, dando, Era o que fez a problema. gente estar aqui, era o problema. Então, eu acho que é exatamente isso, né? A gente perceber que a gente pode rever algumas coisas, que a gente pode abrir mão de algumas mentiras que a gente tinha comprado como verdade e que na realidade não criam mais para nós. Que é essa questão do controle, de achar que a gente tem poder sobre o tempo, sobre as pessoas, e na verdade nós não temos. A gente trabalha com a imprevisibilidade o tempo todo, com o não planejado, porque é exatamente isso, né? A gente pode levantar e planejar todo dia. Só que se ao meio-dia a gente saiu na rua e, né, alguém, sei lá, bateu no nosso carro, tudo que a gente tinha planejado para fazer de tarde, a gente vai ter que abandonar e a gente nem pensa sobre isso, a gente na hora já reprograma. Então, como seria a gente fazer isso com mais facilidade, perceber que não é uma coisa ruim, que a gente pode escolher qualquer coisa a qualquer momento, a gente pode escolher a cada 10 segundos uma coisa diferente. Então, se eu levantei e fiz todo o meu cronograma do dia, eu tenho que estar consciente de que mesmo que eu faça cada uma dessas coisas que eu escolhi, que eu determinei fazer, é porque eu escolhi naquele momento e não porque eu tinha planejado aquilo de manhã. Não, é porque de tarde, quando eu fui fazer o cabelo, eu ainda estava escolhendo fazer o cabelo naquele horário, e não porque eu tinha definido. Porque se eu quisesse simplesmente trocar, né, a minha programação, eu poderia também. Mas é muito importante a gente ter consciência que tudo são escolhas. Nada está definido. Isso é muito importante. Eu acho que a gente está sendo chamado e convidado a perceber essas coisas, a trazer consciência para isso. É um tempo, um momento que ninguém nunca teve, sabe? De estar em casa, de poder olhar para si, de estar com as pessoas que escolheram para estar como família. Isso é muito importante. Como seria a gente receber o presente que a gente tá tendo a possibilidade nesse momento? E ver que, na realidade, talvez a gente tenha vivido até agora baseado em coisas que não fazem sentido nenhum para nós. Duas coisas assim que me veio. Uma que foi agora enquanto a Lu tava falando, então eu vou pegar esse gancho para dizer. Ela falou assim: as pessoas que nós escolhemos estar. Vocês reconhecem que vocês estão dentro da casa de vocês exatamente com as pessoas que vocês escolheram? Não foi imposto para vocês. Porque se tu mora com a tua mãe e com teu pai, tu mora com a tua mãe e com teu pai porque tu escolhe estar aí. Porque tu poderia sair e morar sozinho. Se tu mora com teu esposo, com a tua esposa, é porque tu escolheu essa pessoa para dividir a vida contigo. Então, quanta gente está reclamando e dizendo assim: ai meu Deus, que agora eu tenho que ficar com meu marido o dia inteiro, não aguento mais meu marido em casa. E por que que tu casou com ele? Por que que em algum momento tu escolheu essa pessoa que tu não consegue ficar confinado junto para dividir uma vida contigo? Né? Então eu acho que são reflexões muito interessantes da gente fazer quando a gente entra na energia que as pessoas trazem, né? Que é uma energia que está sendo muito levantada, essa energia da reclamação, do ai meu Deus, não aguento mais isso, ai que saco, ai não aguento mais estar trancada, não aguento mais estar com essa pessoa. Sim, mas tu reconhece que é escolha, que é uma escolha, é a pessoa que tu escolheu para estar contigo, é a família que tu escolheu, são as pessoas que tu tá convivendo que tu escolheu, é o trabalho que tu escolheu, então só um pouquinho, sai da energia desse monte de reclamação e entra na energia de responsabilidade pelas coisas que tu cria. Começa a receber e reconhecer que tu é que tá criando a tua realidade. Então, se tu tá criando a tua realidade, tu tá achando muito horrível, cria uma realidade diferente. Ficar parado reclamando da realidade que tu tá criando não vai mudar absolutamente nada na tua vida.
E outra coisa foi que o Leandro, eu tô adorando que o Leandro tá trazendo todas as crenças limitantes das pessoas todas nessa live. Tá dando super contribuição pra gente falar. Ele disse assim que perder o controle é terrível. Mas quem foi que disse que tu tinha controle um dia? É A porque a gente só gente perde tem, o que a né, gente essa tem. mentira. A gente só perde aquilo que a gente tem. E a gente não tem controle. A gente acha que tem controle. E a Thalita, que tá maravilhosa aqui, super curtindo, né? As lives já tá bem dentro da energia, ela falou ali, né? A gente não perde controle, a gente vive uma enganação de que tem controle e a partir disso a gente acha que tá perdendo em algum momento quando a gente não consegue mais controlar. Mas a gente não consegue controlar nunca. É que agora é como a Louise trouxe. Agora é um momento em que algumas realidades estão sendo jogadas na nossa cara. E a gente não tá mais conseguindo ficar mentindo pra gente. A gente não tá conseguindo mais, não, mas tá tudo bem. Não, tá vindo e jogando na tua cara. Então o que que tu escolhe fazer com isso? Né? E é muito legal. Quem foi que disse? Que tá O adorando. O Evaldo, eu Evaldo acho. disse que Estou tá adorando adorando. ficar em Evaldo. casa. Eu também. Eu tô adorando. E uma coisa que eu fico pensando é, tipo, será que depois eu vou voltar a trabalhar? Porque pra mim tá Não, tu sendo tá muito bom. trabalhando, só que em casa. É, voltar a trabalhar na rua, né? Tipo, sair para trabalhar. Porque tá sendo muito bom e eu tô descobrindo várias coisas que eu consigo fazer de casa que eu não, que eu achava que eu precisava ter um Sim. lugar, né? Porque a gente tem uma crença assim de tipo, eu não consigo render em casa. Porque em casa a gente faz uma coisa, faz outra e não consegue parar e focar. Verdade. Porque não tem acontecido comigo. Para mim, pelo contrário, eu tô conseguindo ver isso a partir da leveza de que se eu tô cansada de fazer aquilo que eu tô fazendo, eu tenho a opção de fazer outra coisa. Então, eu tô aqui montando um curso com a Lu. Minha cabeça bugou, cansei, a gente já tá há 4 horas aqui fazendo isso. Vou lá lavar uma louça. Vou fazer uma comida, vou arrumar alguma coisa. E aí, daqui a pouco a cabeça esvazia, tu vai lá e tu volta para aquilo que tu tá fazendo. Às vezes, quando a gente está em algum lugar de trabalho, né, que tipo, a gente tem que ficar trabalhando 8 horas, a gente não tem esse tempo para dar uma esvaziada na cabeça. A gente tem obrigatoriamente que ficar fazendo aquilo ali. Mas que... O Cauã é o marido da NASA, né? eu, Só pra... tá, eu menti, eu passo o pano na casa, eu não lavo louça, quem lava louça é quem. Mas é Cauã, tu exatamente não tem que isso. trabalhar, não? Não tá trabalhando aí, amor? Mas é exatamente isso, né? O quanto a gente pode reconhecer que tem opções de fazer outras coisas, a gente pode ir lá e dar uma mexida na energia, fazer algo diferente e depois voltar, né? Quantas vezes a gente já ouviu e já sabe que, na verdade, a gente não consegue ficar por mais de 50 minutos focadaço fazendo alguma coisa, porque a gente cansa. A gente precisa dar essa diversificada. Então, dentro de casa, a gente tem muito mais possibilidades do que se a gente está dentro de uma empresa, por exemplo, se a gente está trancafiado dentro de uma peça que só tem um computador na frente que tu tem que fazer aquilo ali. O que que tu vai fazer? Vai pegar o celular, vai começar a te distrair e daqui a pouco tu não tá mesmo fazendo o que tem que fazer. E eu Olha ali, acho a também minha assim, sogra né? botou Se uma tu... carinha feliz ali, porque ela sabe que é o filhinho dela que lava a louça aqui em casa. Ela que disse pra mim que eu tinha que fazer ele fazer as coisas de casa. Uma coisa que eu acho que, né, que a Ana falou, quando a gente tem, a gente trabalha, por exemplo, 8 horas e não tem, né, oportunidade, às vezes, de fazer isso, acho que também é um momento da gente perceber, assim, se eu tô num emprego que eu acho péssimo, que eu não vejo a hora de chegar às 6 horas da tarde para sair, peraí, tem alguma coisa aqui que não tá criando muito para minha vida, né? Porque quantas pessoas passam a semana esperando a sexta-feira? Quantas pessoas passam passam esperando o final de semana para ser feliz? Então eu acho que é exatamente isso que a gente precisa olhar, que a gente precisa perceber. Qual é a vida que a gente estava criando até agora, até esse momento? Eu estou feliz de estar em casa ou eu trabalhava porque eu não queria estar em casa? Era ótimo ir para o trabalho porque eu estava querendo não ficar em casa, não aguento ficar em casa e agora eu estou sendo obrigada. Então, peraí, só um pouquinho. O que que tem aqui? Né? O que que está certo sobre isso? O que que eu estou evitando olhar? Ou ao contrário, eu estou amando ficar em casa porque eu odeio o meu trabalho. Então, peraí, só um pouquinho. Então, acho que é um momento, né, de autoanálise, de olhar para dentro e perceber. E aí, a gente também tem assim, eu trabalho, eu tô adorando ficar em casa, mas eu gosto do meu trabalho, tá tudo lindo, como pode melhorar? Ok.
Mas também essas coisas, né, que a gente foge muito. Ah, eu não quero estar em casa, é horrível, então meu trabalho me salva. Ou ao contrário, do que a gente está fugindo? Do que você está fugindo, né? Então, acho que esse é um momento para a gente. Essa é uma oportunidade que a gente tem de olhar para a nossa vida e dizer assim, que realidade que eu estava criando, que vida que eu estava criando até o momento. O que que depois, quando a quarentena acabar, eu vou querer manter na minha vida? O que que eu vou querer mudar? É uma super oportunidade para a gente perceber essas coisas. A gente cria a realidade que a gente vive. Nós, com os nossos pontos de vista, a gente cria a nossa realidade. Então, a gente está criando a partir do que a gente sabe e percebe que é leve e que a gente escolhe do fundo do nosso coração, ou a gente está criando uma vida que a gente não gosta, que a gente fica o tempo todo fugindo dela, fazendo outras coisas. Como seria a gente começar a trazer consciência para essas coisas e começar a criar uma vida que de fato é uma vida leve, que quando está trabalhando é leve, que quando está em casa é leve, que todos os momentos eles são leves e expansivos. Por mais que a gente tenha desafios durante a nossa vida, ao longo do nosso dia, às vezes de convivência, às vezes, né, enfim, todos passamos por desafios, a nossa vida ela é mais leve e expansiva ou ela é mais pesada e com sacrifício e fugindo de algumas coisas? Essa é uma super oportunidade. Como seria a gente receber ela e perceber que ela veio para nos mostrar com mais clareza as coisas que a gente não estava escolhendo olhar? Então, acho que esse é um dos, né, maiores ensinamentos que, para mim, tá sendo esse momento, né? Eu tô ficando em casa. Hoje eu tava me dando conta, eu acho que faz uns 4 dias que eu não saio mesmo de casa, porque eu fui no supermercado semana passada, uns 2, 3, acho que uns 3 dias. E eu não tô sofrendo. E aí eu tenho visto as pessoas, não aguento não aguento mais ficar em casa. O que que tem aí, né? O que que tá certo sobre isso que tu não aguenta mais ficar em casa? É claro que a gente gosta de sair, de pegar um sol, eu acho super saudável, mas a questão é, o que que tá te incomodando mais? É o não poder sair, é o que está dentro de casa, é o que está fora de casa. Então, perceber que quando isso é muito latente, é porque não é leve, é porque não é real e verdadeiro para ti. E até perceber isso, né? Que para que a gente possa reconhecer todas essas coisas, a gente precisa, antes de mais nada, perceber se a gente realmente não está gostando de estar ali, ou se a gente está só se conectando com a energia e vibração das outras pessoas que estão reclamando. Né? Uma ferramenta que eu e a Lu a gente trouxe aqui já, né, que a gente fala bastante, porque a gente precisa ter essa consciência, né, do quanto nós somos quanticamente conectados todos. A gente perceber energias que não são nossas, perceber sentimentos, pensamentos e emoções que não nos pertencem. Então, quando a gente entra nessa energia, nessa vibração pesada de ai, eu não aguento mais estar em casa, é começar a se perguntar a quem pertence isso? A quem pertence isso? E ir reconhecendo e percebendo se essa energia ela não começa a mudar dentro de ti. Porque na maioria das vezes ela vai mudar. Ela vai mudar porque ou tu tá captando aquilo que é dos outros e tu tá colocando na tua vida como teu, e aí a pessoa que tá perto de ti também faz a mesma coisa, e o outro faz a mesma coisa, e o outro faz a mesma coisa, e aí a gente vê 100 mil pessoas vibrando numa energia de que, ai, não aguento mais estar em casa, mas na verdade aquilo ali tudo é resultado de algo que uma única pessoa estava pensando. Então, usar essa ferramenta para liberar, né, para soltar essa energia e reconhecer que muitas vezes esses pensamentos, sentimentos e emoções, eles não são nossos. 98% de tudo aquilo que a gente pensa, sente, das emoções que a gente tem, não são nossas. Então, é olhar realmente, olhar para a gente a partir de uma perspectiva de tirar os pontos de vista, de tirar as definições e de só reconhecer o que cada momento traz para gente. Para perceber, realmente, eu não estou bem aqui, ou eu estou escolhendo não estar bem, ou eu estou só falando, seguindo a energia aqui. Porque tem esses memes, né? Como a Lu falou do Chapolin Sincero, que muitas vezes a gente nem concorda, mas a gente acha divertido e sai passando para todo mundo. E o que a gente começa a criar a partir disso, né? Quando a gente vai lá e olha um meme de que, eu não aguento mais ficar em casa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que nem o meu pai. O meu pai agora inventou de dizer que ele tá igual a pinto em granja. Que acende a luz, ele come e apaga a luz, ele dorme. Aí ele fica repetindo isso o tempo todo. Cada vez que eu falo com ele, ele repete a mesma coisa.
E ele deve, com certeza, repetir isso para todo mundo que ele fala. Então, qual é a energia que está circulando aí? É uma energia de, nossa, agora eu estou em casa aproveitando, né? Por exemplo, ele que toca violão, que toca teclado, que está se especializando, treinando para cantar. O que ele poderia dizer para mim? Ah, estou aqui aproveitando, tocando mais teclado, mais violão, estou treinando mais, está sendo super bom porque eu estou com menos demanda no escritório. Não, ele escolhe dizer, tô que nem pinto em granja. Toda vez a mesma história. Então, o que que isso vai levando adiante, né? É essa energia, não é a energia da criação e das possibilidades, mas a energia daquilo que está limitado, daquilo que ele não está gostando. Aqui o Evaldo disse, eu também não estou... Ai, meu Deus. Eu também não estou sofrendo, nem percebo mais quanto tempo estou em casa. Que não saio de casa. Que é isso, sabe? As coisas podem ser feitas de maneira leve. A gente pode estar em casa e tá tudo bem. Né? A gente trouxe essas situações que as pessoas não estão, né, aguentando mais, mas tu também pode usar esse tempo e perceber, não, uau, né, a realidade que eu estou criando é essa mesmo, como pode melhorar? Eu escolho porque é leve, porque é tranquilo, porque é exatamente isso, é sem essa, a dica disse, ai, muito medo circulando. Como seria nós termos o convite para que isso se desfaça, para que isso vá se dissipando? Não é verdade que tem muito medo aí? Como seria a gente, né, começar a mudar essa vibração? A gente escolher ser outro tipo de energia, a gente ser o convite para que as pessoas vejam tantas outras possibilidades que existem por aí. Né? Eu, particularmente, eu já não atraio mais tantas pessoas falando sobre o medo. Eu já vejo mais pessoas dizendo, nossa, está sendo muito legal. Ai, eu tô adorando. Eu já tava conversando com a Nanda, uma amiga minha, ela disse assim: "Ah, eu tô muito tranquila em casa, amiga". Sim, porque é exatamente isso, eu também tô, nós estamos muito bem, a gente está percebendo as infinitas possibilidades que estão por aí. Então a gente começa a criar mais de pessoas que vão dizer isso, que vão dizer: "Nossa, que legal, eu tô adorando. Ai, era isso que eu queria, mais um tempo para mim", enfim. É como seria a gente começar a vibrar tanto que a gente já não atrai pessoas que tenham essa energia. E se tu ainda tá conectado, né, com essas crenças que te colocam em um espaço de não criação, como seria tu escolher algo diferente? Como seria tu escolher olhar para ti de outra forma? Como seria tu aproveitar esse momento e trabalhar coisas em ti que vão mudar e te tirar desse espaço? Né? E nisso tem um monte de ferramentas, um monte de possibilidades. Eu e a Lu, a gente está começando amanhã o combo dos 8 encontros, onde a gente vai ensinar um monte de ferramenta, onde a gente vai liberar um monte de crença, onde a gente vai trazer consciência de um monte de coisa. Então, o que que tu tá escolhendo, né? Tu tá dizendo, olha, ah, não, mas eu não aguento, mas não sei o que, não sei, mas o que que tu tá escolhendo fazer para mudar tudo isso? Tem muita possibilidade, mas a gente pode escolher, a partir do momento em que a gente vê essas possibilidades, a gente pode dizer, ah, não, só um pouquinho, tá, eu tô nessa energia, ok, eu não vou ficar me julgando por isso, mas eu vou escolher fazer algo diferente. Eu vou escolher olhar para aquelas coisas que eu não tenho olhado ultimamente, eu vou escolher olhar para aquilo que eu não estava criando, para as possibilidades que eu não estava tendo. Então, se eu não tinha tempo para mim, para parar, fazer um curso, olhar para mim, reconhecer, me perceber, trabalhar em cima das ferramentas, agora eu tenho mais tempo. Então, como seria eu perceber essa energia e criar isso a partir daí? E é muito louco, sabe? Porque essa coisa de estar em casa e de ser divertido e de ser tão criativo, eu não vejo a semana passar. Quando eu vejo final de semana, e tem sido muito rápido Não, para todo mim. dia, final de semana. Mas não, né? É e não é. Porque eu fico trabalhando, né, em casa, como ela falou, ah, tu tá trabalhando, sim, eu tô trabalhando bastante, muito mais do que eu trabalho normalmente, quando eu tô no consultório. Então, quando eu vejo, já é sábado. E hoje, até de manhã, eu mandei mensagem para uma paciente minha que faz sessão comigo todas as quintas. Eu não me dei conta que hoje era quinta. Eu mandei mensagem para ela para perguntar como é que ela tá. Ela disse, ai, a gente tem sessão hoje. Sessão? Hoje é quinta, sabe? Assim, tipo, eu não consigo perceber a semana passando. Quando eu vejo, passou. E aí eu olho no Instagram, às vezes tem gente que tá contando os dias da quarentena, né? 10º dia da quarentena, Sim. 20º dia. Eu não tenho a menor ideia de quanto tempo a gente tem de quarentena já. A Eu menor acho ideia. uma das coisas assim que eu percebo, né, sobre isso que a gente começou a falar agora é o quanto a gente está conectado exatamente com isso, né? De que de segunda a sexta a gente trabalha, sofre, batalha, e no final de semana é festa, alegria e diversão.
E aí a gente já, eu percebo assim muito eu e a Ana, né? Do quanto a gente também já saiu dessa forma e estrutura de semana, que é o que a gente está fazendo, né? Acho que todo mundo tá sendo obrigado a olhar de uma maneira diferente para isso. Porque, por exemplo, se a gente não está afim de trabalhar na segunda, ok. Semana passada a gente resolveu marcar uma reunião no sábado. Por quê? Porque a gente ia organizar as coisas da semana. Mas a gente não deixou de fazer porque era sábado e a gente também não se obrigou a fazer porque era segunda. Sabe? Não tem mais forma e estrutura. Todos os dias são iguais, a gente faz coisas diferentes todos os dias. E como seria a gente fazer isso daqui para frente? Sabe? Não ficar no sofrimento e na batalha durante a semana para que no final de semana, 2 dias, a gente aproveite a vida. Como seria a gente trazer a energia da alegria, da diversão em todos os dias da semana? Tá, tudo bem, tu vai ter que trabalhar nos dias úteis, ok, mas como seria fazer isso de uma maneira leve e divertida? E que no final de semana tu também escolha a mesma coisa, mas não porque é pro final de semana, mas sim porque é uma escolha diária. Não importa se é sábado, se é quarta, se é quinta, não faz diferença. Né? Então, como seria a gente sair dessas formas, estruturas e definições e perceber que todo dia a gente pode escolher a energia da alegria para participar da nossa vida? A gente pode ser a energia da alegria e da diversão. Acho que a gente pode dar uma olhada no bate-papo. Eu vi que a Dinda colocou ali, né? Eu tô fazendo uma marmitinha aqui para casa, né? a Dinda disse que eu tô fazendo cada dia um cardápio novo para os meninos. Esses dias ela fez pão caseiro. Gente, o pão caseiro da minha Dinda é o melhor do mundo. E... Ah, é, a Dinda é dela, mas eu também chamo de Dinda. É minha Dinda, só para deixar claro. E aí o Evaldo disse, ainda podemos acompanhar as pessoas e os assuntos que nos interessam pelas lives. É isso que eu também percebo, sabe? As pessoas estão trabalhando e ao mesmo tempo estão tomando um café, estão olhando umas lives, estão vendo TV, tudo com mais leveza, com menos obrigação. Período ótimo para cuidar da nossa energia. Na verdade, isso pode ser uma escolha diária, né? A gente pode fazer isso todo dia. Basta a gente escolher, não importa qual dia da semana. Eu ouvi a frase que faz todo sentido. A mudança gera desconforto e o desconforto fere o ego. Exatamente, né? A gente tem uma crença, eu acho, coletiva de que o diferente é errado, né? Traz desconforto, é ruim. E aí a gente está passando por um momento que é totalmente diferente do que a gente vinha vivendo. Mas quem disse que isso é ruim? Quem disse que isso não é uma super oportunidade? A gente tende a querer que seja tudo igual, porque quanto mais parecido, mais a gente tem aquela ilusão de controle, de que tá tudo ali, não, tá tudo como eu tinha planejado. E aí, quando a gente sai um pouco desse caminho, a gente se sente desconfortável, parece, né, um absurdo, um caos. A gente acha que tem que voltar tudo pro normal, que é o que todo mundo tá esperando, né? Que passe a quarentena e a gente consiga, agora eu já tenho a minha vida que eu tinha de volta. Não, gente, como seria a gente começar a criar a partir de agora uma vida realmente totalmente diferente da que a gente estava criando antes do início da quarentena? E é muito legal, né? A gente reconhecer que existem sim muitas possibilidades e que a gente pode escolher, a partir de agora, utilizar coisas que estão acontecendo na nossa vida nessa quarentena e levar isso para o nosso dia a dia pós-quarentena. Né? Olhar para aquilo que está sendo criativo agora e convidar isso para fazer parte da nossa vida. Né? E não olhar, porque o que eu percebo que acontece muito com as pessoas? Elas têm uma possibilidade de fazer as coisas diferentes. Aí, quando elas têm essa possibilidade de fazer as coisas diferentes, elas estão reclamando que as coisas estão diferentes. Aí, depois, quando volta, né, toda a função de como estava antes, elas dizem, ai, por que eu não aproveitei as coisas ao invés de ficar reclamando? Sabe? E até quando a gente vai entrar nesse looping, né? De reclamar sempre do momento que a gente está vivendo. Então, reclama quando está vivendo e depois reclama porque já viveu e não aproveitou. Então, é olhar de verdade para todos os dias, né? Para todos os momentos, para a cada 10 segundos rever, reinventar. Olhar e dizer assim, que máximo isso. Eu escolho levar isso para minha vida daqui para frente. Eu escolho convidar isso para fazer parte de todos os meus dias. Eu escolho ter uma vida onde eu posso criar tudo a partir da energia do momento, a partir de estar presente. Estar presente é estar presente a cada momento. Não é tu fazer as coisas focado. Não, é tu estar presente. Estou fazendo isso, então estou presente nisso. Né? Mesmo que isso demande em fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas isso é estar presente também. É estar consciente do que a gente está fazendo, é olhar, né, para todas as possibilidades que a gente tem, olhar para tudo que a gente está criando e convidar essas criações para fazerem parte da nossa vida, sem que a gente precise viver uma pandemia para isso.
Sem que a gente precise viver algo que as pessoas olham como errado para trazer a consciência, para trazer a oportunidade do novo. É escolher todo momento. Tá, tudo bem, agora eu vou fazer isso, né? Depois eu vou fazer outra coisa e tá tudo certo. Eu acho que uma frase que eu coloco muito, né? Que as pessoas que convivem comigo sabem que eu digo a todo tempo, os meus pacientes sabem, que é o e tá tudo bem. Que é pra gente sair desse julgamento da gente. Ai, meu Deus, eu vivi até agora me julgando, agora vocês disseram essas coisas, ai, como eu sou errado. Tá tudo bem. Escolhe olhar a partir de uma outra perspectiva, como acho que foi a Thalita que disse lá no início, nos comentários, né? Olhar para essas possibilidades a partir de uma nova perspectiva. Olhar para tudo a partir de uma nova perspectiva. Ser o convite para que as pessoas olhem para as situações que elas estão vivendo e quando ela vir te dizer alguma coisa, tipo, ai, não aguento mais, então você fala, nossa, eu tô gostando, eu tô adorando, eu tenho conseguido fazer tal coisa. Então, quebrar essa energia. Porque cada vez que a gente vai, a gente fala isso para alguma pessoa, né, para alguém, a gente traz uma energia diferente, a pessoa olha e diz assim, nossa, não tinha pensado nisso. Eu não tinha me dado conta Ela pode disso. escolher. E aí ela começa a ser o convite também para fazer isso com outra pessoa, porque ela vai perceber o quanto a energia dela vai mudar. E a partir disso ela também vai querer convidar outras pessoas a vivenciarem isso. Então que a gente seja esse convite, né? Diariamente, que a gente reconheça as possibilidades todas que estão aí, o quanto a gente pode fazer diferente, o quanto a gente pode olhar para tudo de uma maneira diferente. E o quanto tudo isso tem sido uma escolha, uma oportunidade muito grandiosa para a gente rever nossas escolhas. Então, volto, né, naquilo que eu falei bem lá no início, que é pra gente rever, tipo, as pessoas que a gente está convivendo, o que a gente está escolhendo fazer, a forma que a gente está escolhendo fazer, e aquilo que a Lu disse, se tem alguma coisa aí que tá te incomodando, como seria tu olhar para isso, né, ao invés de ficar reclamando? Porque não é para ser horrível. Se tá sendo horrível, tem algo aí. Então, olha para isso e escolhe uma forma de perceber como isso pode mudar na tua vida. O que tu pode fazer para mudar isso? A Leila disse: recebemos um reset geral global. E é exatamente isso, né? A gente está tendo essa oportunidade e eu reforço, não é para a gente pensar assim, nossa, passou a quarentena, eu quero voltar para aquela vida que eu tinha, não. A gente está tendo a oportunidade de começar a criar uma vida totalmente diferente. Mesmo que a gente escolha algumas coisas como a gente estava escolhendo antes, tipo, eu escolho estar no meu emprego, eu escolho, né, estar nessa minha família porque ela é leve, porque cria mais, porque me deixa feliz. Como seria a gente olhar para as coisas que a gente percebe que não criam e escolher coisas diferentes? Mas não é para a gente voltar para aquela caixinha que a gente estava vivendo antes. É para a gente perceber que a gente pode escolher fazer outras coisas, que a gente tem tantas outras possibilidades aqui disponíveis. A Aí a Dica Mara falou, tô escreveu usando ali, até né? roupas de domingo agora. Como seria não ter roupas específicas para o final de semana e para os dias de semana? Eu estou dizendo, faz uns bons dias que eu digo todo dia é domingo, que é o dia da gente usar a nossa melhor roupa, da gente fazer um almoço maravilhoso para a gente, que normalmente a gente deixa para o domingo. Como seria isso ser uma escolha diária? Não importa qual dia da semana seja. Sim, a Mara trouxe ali, né, que por isso que ela escolhe sempre colocar as séries dela do Netflix em dia, fazer o que ela pode, e a quarentena não tá mudando em nada, assim, porque ela já tá escolhendo todo dia fazer aquilo que faz sentido pra ela. Ela não olha para situações do dia dela e diz assim, ó, eu queria estar vendo Netflix, mas agora eu tenho que fazer não sei o quê. Não, ela vai lá e diz assim, eu queria ver Netflix, vamos sentar aqui e vou ver Netflix. Porque agora eu tenho essa possibilidade. Então, para ela não mudou. E para todo mundo que está escolhendo constantemente a si, que está escolhendo honrar o que gosta, né? Honrar suas vontades, honrar aquilo que percebe que vai ser uma contribuição na vida, não está mudando. Porque a gente pode escolher fazer aquilo que é divertido, aquilo que é leve, aquilo que traz expansão pra gente, ao invés de ficar lá, tipo, ai, mas eu sou obrigada a isso, ai, mas eu tenho que fazer, ai, não queria ir no almoço, mas vou ter que ir, né? Como seria, né? A gente olhar para tudo isso Uma a coisa partir das que escolhas verdadeiras. Uma coisa que eu percebo muito é que tem pessoas que não importa se elas gostam ou não, elas vão escolher reclamar. Então, como seria a gente, né, perceber que a gente Não também ser essa pode pessoa. quebrar que a gente pode escolher também quebrar isso, né? Quando a Ana diz que quantas vezes a gente pergunta pra pessoa, e aí, como é que tá a quarentena? Ai, tá uma porcaria. Ai, não aguento mais. Ai, não vejo a hora de voltar.
como seria a gente pegar e dizer exatamente como a gente está se sentindo, né? Nossa, sério? Porque para mim está sendo maravilhosa. Ah, eu tô adorando a quarentena, porque aí a gente deixa aquelas pessoas sem ter o que falar. Esses dias eu estava conversando com a mãe, a gente estava falando sobre, eu não lembro que situação era. E aí ela disse assim: ah, porque às vezes a gente tenta dizer assim, não, vai dar tudo certo, relaxa, as coisas estão indo para o caminho, né, para um caminho legal, e a pessoa diz, não, não estão. Não, olha só essa quarentena. Então diz assim, ah, é verdade. Ai, não tá mesmo, o mundo vai acabar. Porque aí tu encerra aquele assunto, sabe? A gente tem que se dar conta que a gente também não pode ficar forçando as pessoas. Tem pessoas que estão escolhendo a reclamação, a tristeza, a escassez, né? Elas escolhem muito mais pela reclamação do que de verdade escolhem mudar a vida que elas têm. Então, como seria a gente, né? Ok, sabe? Não deixar com que isso nos afete. Porque a dica trouxe ali, né? A energia do medo tá aí. Como seria a gente não deixar que isso nos afete? A gente não comprar isso pra gente? A gente olhar para o que é verdadeiro para nós e perceber: uau, eu tô adorando a quarentena, tem sido fantástica para mim. Eu tô tendo a oportunidade de fazer coisas que antes eu não fazia. E que se os outros estão escolhendo outra coisa, tudo bem, mas essa não é a minha escolha. A minha escolha é de criação, a minha escolha é de contribuição, é de ter pessoas que têm essa mesma energia perto de mim. Eu não vou ser influenciada, né, por essa outra energia, porque senão é exatamente isso que acontece, né? Passa uma pessoa que tem essa energia do medo, da insegurança, e aí a gente capta, não se dá conta que isso não é nosso, e aí acaba comprando toda essa energia e daqui a pouco tá, né, ainda passando isso, criando mais disso. Então, essas ferramentas que a gente traz, né, que a gente tem conversado na live, que a gente vai trazer a partir de amanhã no nosso combo, é exatamente para isso, para que a gente consiga perceber o que é verdadeiramente nosso e não se deixar, né, ser abalado por essas coisas que são externas e que muitas vezes não são nossas. Como a Ana disse, 98% do que a gente sente, as emoções que a gente tem, as coisas que a gente pensa, não são nossas. A gente capta muito, a gente está todo mundo interligado, né? Como eu falei antes, nós somos parte de um todo. E às vezes a gente não se dá conta, a gente está reclamando, a gente está se sentindo triste, e isso nem é nosso. Se a gente parasse e percebesse o que de fato está vibrando dentro da gente, a gente estaria, né, se sentindo alegre, se sentindo feliz e criativo. Só que às vezes a gente não consegue sair desse espaço. Então as ferramentas, elas são para isso, para trazer mais facilidade e que a gente consiga perceber o que é verdadeiramente nosso, e quando não é nosso, a gente não vai deixar, a gente não vai se deixar contaminar com essa energia. E aí, a partir do momento onde a gente consegue perceber que a gente está vibrando na alegria, na criação, a gente acaba também, né, sendo convite para que as pessoas percebam essa energia e possam escolher por ela. É exatamente isso, né? E se tu percebe que tem algo em ti que nesse momento não tá sendo a fonte da criação que tu verdadeiramente é, e tu percebe que a gente pode contribuir para que tu escolha mais, para que tu escolha diferente, para que tu tenha ferramentas para sair disso a todos os momentos da tua vida, fica aqui o nosso convite para o combo. O combo começa amanhã, vão ser 8 encontros a partir das 19 horas. Vai durar mais ou menos 1 hora e meia através do Zoom, que é um aplicativo onde a gente pode se ver por câmera, né? Pode acessar o microfone. Vai ser segunda, quarta e sexta, por 8 dias, 8 segundas, quartas e sextas seguidas. Eu acho que acaba no dia 27, é o último dia, né? Começa amanhã no dia 10. E fica o convite, né? A gente montou um material super legal, com muita clareza e com muita consciência a respeito dos assuntos. A gente vai conseguir olhar para as tuas questões com uma perspectiva, né, mais aprofundada daquilo que tu pode fazer para mudar a realidade que tu tá criando, como tu tá criando essa realidade. E vai ser muito divertido, né? Porque essa é a energia que eu e a Lu escolhemos trazer aqui. A energia de que a gente pode mudar tudo o tempo todo a partir da diversão. E não a partir do peso e da obrigação. A Ana disse que a gente montou um material, mas a gente ainda vai trabalhar nele porque a gente escolhe, né, trabalhar com a energia do grupo e com o que a gente vai trazer em cada encontro. Então, nós montamos um material, uma parte do material, mas a gente vai finalizar o material a cada final de encontro, porque a gente sabe que a energia, né, ela vai mudar bastante. A gente sabe que vai falar sobre, percebe que vai falar sobre algumas coisas, mas a gente não tem nada definido, então vai ser tudo bastante específico, né, sobre cada encontro. A gente montou uma parte, mas uma outra parte ainda vai ser criada a partir da energia do encontro de cada dia.
E O Leandro a disse que eu, quer participar, como ele faz. Leandro, agora quando acabar a live aqui, eu te chamo aqui no Messenger e te mando o formulário de inscrição. E para quem mais quiser, eu vou deixar um formulário de inscrição numa story. Eu vou colocar o folderzinho do encontro, aí tu puxa para cima, tu já vai sair direto no formulário de inscrição, tá bom? sobre o que eu estava falando antes, né, de que quando a gente às vezes está se sentindo com medo, inseguro ou triste, isso não é natural da gente, né? A tristeza não é natural. Nós somos seres infinitos, a gente naturalmente é expansivo, é criativo, é alegre, é feliz. Então, se a gente sente tristeza, isso não é natural da gente. A gente não pode achar que tá tudo bem tu te sente triste. É lógico que tá, né? A gente acorda, às vezes não se sente muito bem, mas é muito importante que a gente não acredite, que a gente não defina que isso é uma verdade pra gente, que isso é normal, que, tá, ok, eu sou assim. Não, isso não é. A tristeza ela não é natural da gente. Então, se a gente se sente mais tempo triste do que feliz, como seria a gente perceber que a gente, né, tem alguma escolha, que a gente tem que olhar para alguma coisa para poder ressignificar e se sentir sempre, sempre, sempre muito feliz e muito alegre. A energia da criação, da felicidade, da alegria é a nossa energia, é a nossa vibração natural. Isso é o natural do ser. E não a tristeza, o medo e a insegurança. Essas coisas são coisas que vêm de fora. Que a gente, né? Como seria a gente não permitir que isso domine a gente? Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente diz, eu me sinto assim, é assim, eu sou assim desse jeito. Isso não é o nosso natural. Nosso natural é a gente se sentir bem, é a gente estar sorrindo, a gente estar se sentindo alegre. Então, se tu te sente, né, há muito tempo assim, como seria perceber que isso não é natural? E que sim, a gente pode mudar essa energia, né? A gente pode escolher por outra vibração. E a partir do momento em que a gente escolhe olhar para as coisas com mais consciência, a gente começa a reconhecer tudo isso que a Louise trouxe. E quando a gente escolhe receber ferramentas que vão mudar isso, a gente se torna, né, as ferramentas que mudam isso. Então a gente não entra mais nessa energia, a gente não cai mais nessa vibração, porque a gente tem ferramentas que a gente pode utilizar para transformar toda e qualquer situação da vida da gente. E eu conheço pessoas que transformaram a vida delas incrivelmente só com uma ferramenta. Imagina então quando a gente vem e traz para vocês 5, 6, 7 ferramentas, né? Ou quando tu te proporciona essa coisa de olhar a partir da consciência, de reconhecer a partir da consciência a leveza de ser quem tu é. Tem um livro que a gente fala bastante dele aqui, que eu não sei cadê o meu aqui, que eu indico para todos vocês que leiam, né? Que é o livro do Dr. Dan Heer, e ele fala, sendo você mudando o mundo. E eu acho tão importante porque a gente não reconhece o ser que a gente é. A gente não sabe a potência que a gente é e o quão incrível nós somos. Aí a gente entra numa energia, numa vibração que vem de algum lugar, de que a gente não é tão bom, de que a gente não é tão divertido, de que a gente é errado, de que o que a gente não faz bem, ai meu Deus, né? E esquece de olhar para a potência que a gente é, para o quanto a gente é incrível e para quanto cada um de nós é a diferença que vai mudar o mundo. Quantas pessoas olham e dizem, o que adianta eu fazer tal coisa? Quem sou eu na fila do pão? Tu é a diferença para mudar o mundo. Porque se todos nós escolhermos isso, se todos nós reconhecermos isso, a gente muda o mundo. Então a gente tem que ser a gente para isso, né? Porque a gente é um ser infinito, a gente tem as infinitas possibilidades, a gente vive a partir da leveza, a partir da alegria, da diversão. E tem algo mais expansivo que isso? A partir da criação? Não tem. Isso é a gente ser a gente, isso é a gente estar conectado com a gente. Então, para quem nunca leu esse livro, eu indico muito. Comprem, aproveitem, Ele é né? Quarentena maravilhoso. para ler, tem na Amazon. Tem para Kindle, tem para a versão dele impressa. E ele é um livro que realmente ele é um tratamento. Porque o Den, ele vai trazendo, cada vez que ele fala sobre um tópico, sobre alguma coisa, ele traz um monte de ferramenta também para tu levar leveza para aquele momento, olhar a partir da consciência para aquilo ali. E tá acabando o nosso tempo. Tá quase Mas acabando. enfim, Se a gente tivesse noção da quantidade de mentiras que a gente definiu que são nossas, a gente
né? É simplesmente, não tem como, a gente não tem como ter noção da quantidade de coisas que a gente acredita que é nosso, que a gente comprou que é nosso, que é verdade é nossa e que na verdade não são. E que muitas vezes nos limitam e não nos permitem criar. Então, como seria a gente, né, estar na permissão de liberar tudo que não faz parte da gente, para que a gente comece a ser a gente e a partir disso criar uma vida tão grandiosa, tão maravilhosa, que todo mundo vai poder também escolher isso, né? A gente vai ser o convite para que as pessoas escolham isso. E a gente já está E se essa finalizando, já live fez fez sentido pra ti, ela vai 58 ficar aqui nos minutos. nossos stories. Vai ficar aqui nos nossos stories, né? No da Lu. O E quê? é no da Lu, né? A live vai ficar nos teus stories. É. Vai ficar Uhum. manda ali, encaminha para outras pessoas assistirem, para elas também terem esses insights que vocês tiveram, essas percepções, e ver o quanto, né, existe de potencial dentro de cada um que está escondido por trás de um monte de mentira. E para quem vai fazer o combo, esperamos por vocês amanhã. Amanhã a gente não tem live, porque a gente vai ficar se preparando para esse momento, né? Estamos ansiosas, esperando por todos vocês para que a gente crie muita diversão, muita alegria e muita consciência. E Para quem se inscreveu, a gente diz até amanhã. Para quem não se inscreveu, a gente também diz até amanhã, porque ainda tem tempo de se inscrever. Então, a gente espera todos vocês lá. O primeiro encontro é amanhã, às 19 horas. É só me chamar eu e a Ana pelo direct, pelo WhatsApp, de qualquer maneira, solta um sinal de fumaça que a gente vai achar vocês para mandar o link de inscrição. Um beijo. beijo, gratidão por Gratidão. vocês estarem aqui. É sempre muito, muito maravilhoso, é muito fantástico, é algo que eu gosto muito de fazer. E é isso. Quantas grandiosas e gloriosas escolhas